Olá, gente, eu sou a Márcia. Na atividade de hoje, vamos trabalhar alguns conceitos em ciências sobre o transporte de água nas plantas, a partir da programação com o microbit. Então, se liga na atividade hoje. Bem, pessoal, na atividade de hoje, a gente vai falar sobre a umidade do solo, a partir da absorção de água pelas plantas. As plantas, elas se fixam no solo através de suas raízes, que além de prover o suporte das plantas, elas desempenham um papel fundamental, porque elas absorvem água e nutrientes minerais do solo. Essas substâncias absorvidas pelas plantas são direcionadas pelo corpo do vegetal. Ela vai nutrir o caule, as folhas e os frutos e flores quando houverem na planta. A água, ela é essencial para a sobrevivência dos vegetais, porque ela desempenha uma série de papéis importantes. Principalmente, ela dá suporte, né? Ela dá substrato para a realização da fotossíntese, tá? O que ela faz também? Ela dá turgidez nas células, tá? Das plantas, além de dar sustentabilidade ao corpo, certo? Ela também controla o mecanismo térmico da planta através de quem? Da transpiração, tá? Certo? Essa transpiração, ela se dá através dos tecidos, né? Dos tecidos vegetais, tá bom? Bom, a transpiração, no fenômeno de transpiração, o vegetal, ele perde grande parte de água contida na planta. E o que acaba acontecendo? Essa planta, ela sofre uma perda hídrica, tá? Então, essa perda hídrica, ela deixa essa planta com uma pressão de água negativa, tá certo? Como é que a gente pode balancear essa água, né? Através do bombeamento, novamente de água, que vai ser proveniente das raízes. Bem, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um experimento utilizando o microbit, 2 cabos garra jacaré, 2 pregos, um recipiente e o solo, tá? Então, a gente vai fazer com que o nosso microbit faça a medida da umidade do solo dentro desse recipiente. Então, vamos à programação. Então, pessoal, no projeto de hoje, nós vamos criar um experimento, né? Que vai medir o quê? A umidade do solo, tá bom? Então, vamos criar o nosso projeto. Para a gente começar a programação de hoje, a gente vai utilizar os 2 botões programáveis do microbit, certo? Então, a gente vai utilizar os 2 botões, o botão de programação, o botão A. Então, vamos começar, tá bom? Então, vamos lá mostrar número, certo? A gente precisa mostrar um número dessa leitura. Que leitura é? A gente vai fazer a leitura nos pinos, tá certo? Então, a gente vem aqui nos pinos, tá? Então, a gente vai fazer uma leitura analógica no pino que a gente vai dizer que aqui é pino 1, a gente vai alterar para pino 1. Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, tá? A gente vai criar uma variável, tá certo? Então, a gente vem aqui, vamos fazer a variável. A variável para a gente é a umidade, porque é a medida que ele vai fazer, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui o comando sempre, porque ele vai sempre fazer a medida, tá? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai definir essa umidade. Mas como? A partir de uma leitura analógica no pino. Então, a gente define umidade para essa leitura analógica no pino 1. Tudo bem?
Tudo bem. Então, agora a gente vai utilizar o quê? O comando de lógica, porque a gente vai determinar, ou a gente vai definir alguns valores para a umidade. Tá certo, né? Então, vamos lá no comando de lógica. Então, eu venho aqui, né? Se, eu vou dizer para ele, né? Se o fator, eu vou lá novamente de lógica. Por quê? Porque eu quero dizer, eu quero afirmar, né? Se o fator umidade, que é o que eu quero saber, for maior, por exemplo, a gente vai definir. Se ele for maior, vamos colocar um valor aqui que 1000, tá? Então, o que a gente vai pedir para ele fazer? Se for maior que 1000, a gente vai pedir para ele mostrar um ícone. Um ícone de espanto, né? Eu tenho bastante água na minha planta. Então, a gente vai ampliar um pouco o nosso bloco de lógica, né? Vamos lá. Se não, se, tá? Vamos duplicar esse bloco. Se não, se a umidade for maior, por exemplo, que 900, né? Então, tá? Mostrar ícone. Certo? A gente pode colocar aqui um ícone carinha feliz. Tudo bem? Se não, ele vai mostrar o quê? A gente pode pedir aqui para ele colocar um ícone com carinha triste. Tá certo? Bom, o que são esses valores, né? Então, se o meu solo ele tem umidade maior que 1000, significa que ele está bastante úmido. Se ele está maior que 900, eu tenho o quê? Uma carinha feliz, ele continua úmido. Se não, abaixo de 900, o que é que a gente define para o solo? Que ele está precisando de água, né? Então, a gente pode conectar um alto-falante ao microbit e definir um som para que ele me avise. Então, a gente vem aqui, né? Se ele estiver abaixo de 900, a gente pode pedir para ele enviar para a gente ou nos avisar a partir de um som. Tá? Ele está me avisando que eu preciso regar a planta. Então, o que a gente vai fazer? Conseguimos a nossa programação? Sim, a programação está pronta, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o experimento. Mas primeiro, vamos baixar a programação para o microbit? Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso experimento montado, certo? O que é que nós fizemos? Nós conectamos o pino GND e o pino 1 no nosso alto-falante. Por quê? Porque o alto-falante ele vai nos avisar quando a nossa plantinha precisa de rega, tá certo? Conectamos o pino 1 e o pino 3 nos dois parafusos aqui do nosso vasinho de planta. Tudo bem? O que é que tinha na nossa programação? Quando a gente acionasse o botão a gente tinha a leitura. Então, ele está lendo quanto para a gente? 739. O que é que nós determinamos na programação? Abaixo de 800, nós teríamos o quê? O nível de água, de umidade de solo, estava abaixo do satisfatório. O que a gente vai fazer a partir de então? A gente vai fazer a primeira rega, tá? Então, a gente vai fazer a primeira rega no solo para ver a próxima leitura, tá? Então, olha só, já mudou a nossa carinha aqui no microbit, né? A próxima leitura, que é de 834. Nessa próxima leitura de 834, a gente tem umidade do solo acima de 800.
Ou seja, a gente está com uma quantidade de água satisfatória, tá certo? É isso aí, pessoal. Então, façam e anotem os valores para vocês depois verem a quantidade de água necessária para a plantinha de vocês. Até logo!